3, 2, 1 e bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Daniel Gardner e esse é o meu amigo Vinícius Mussumen Pimentel. E aí, Vini, como você está hoje? Estou bem, nosso dia está muito nublado. E a gente está na correria da Conferência Fiel para Jovens. Inclusive, a gente vai trabalhar aqui rapidamente no nosso ViaCast a pergunta: Vini, por que a conferências se já temos a igreja local? Ou, em outras palavras, por que igreja local se temos conferência? Mas antes de entrar nesse assunto, olha só, daqui uma semana e pouquinho, de dia 20 a 23 de junho aí, nós vamos estar na Conferência Fiel para Jovens lá Isso. em... Onde vamos? Poços de Calda. Poços de Calda. Vamos pegar um busão, vamos viajar um pouquinho e passar uns 3 dias aí, um final de semana, Sim. com os nossos amigos ao redor do Brasil. Passar o feriado lá e é muito interessante, tem gente de todo o Brasil lá. É muito engraçado ver gente de fora às vezes, né? Tem gente que vem dos países vizinhos, é bem interessante ver esses jovens unidos em torno da palavra de Deus, não é em torno de entretenimento, gospel, não é em torno de azaração, é em torno da palavra de Deus, de aprender de Deus. E esse ano é bem interessante, é um tema que faz tempo que eu queria falar com os jovens, que é sobre os atributos de Deus, né? O grande rei é o tema. A gente vai ter Augusto Nicodemos, vai ter Thiago Santos, vai ter Felipe Niel e vai ter Joe Bick tratando temas como o amor de Deus, a ira de Deus, soberania de Deus, imutabilidade de Deus, fidelidade de Deus, graça de Deus e vários outros. Eu lembro alguns comentários, Vini, de pessoas que participaram ao longo dos anos, dizendo assim que eles estavam acostumados com mais aquele ambiente de acampamento, mais gincana, brincadeiras, louvorzão. E de fato tem brincadeiras e louvor na Conferência Fiel para Jovens. Mas eles comentavam que eles gostavam do fato de que lá tinha doutrina, um ensino até pesado para os jovens, que isso fazia bem para a sua vida cristã. Enfim, é uma coisa que eu admiro na Conferência Fiel, acho que é algo que se destaca. A gente não trata com leitinho, água com açúcar dos jovens. Tem palavra pesada, doutrina profunda, que isso vai edificar os jovens e transformar a vida deles. Bacana. Se você quiser, você ainda pode fazer a sua inscrição através do site ministeriofiel.com.br/jovens. Se você está assistindo esse vídeo depois de junho 23, 2019, já era, meu irmão. Acesse o site e assiste E você pode ver as reprises no Voltamos Evangelho. Se você não foi, perdeu muita coisa, mas fazer o quê? Ano que vem a gente se vê lá, então. Olha só, Vini, por que precisamos de conferências ou congressos, se é que precisamos delas, se temos a igreja local? Eu tenho uma igreja local onde eu conheço as pessoas, eu sou conhecido. Por que pegar um busão e atravessar Brasil para estar com pessoas que eu tô conhecendo agora, de repente? Acho que a primeira resposta mais chocante é você não precisa. Opa! Mas isso não significa tudo. Eu acho que no sentido de precisar, no sentido de se eu não for nunca numa conferência, eu não vou ser um cristão completo. Boa, boa. Então, a igreja local é o plano de Jesus Cristo para a vida cristã, onde a gente é evangelizado, onde a gente é discipulado, onde a gente cresce em comunhão com os irmãos, amor ao próximo e cresce conhecendo aquilo que ele nos mandou e obedecendo tudo que ele mandou. Toda a escritura é proveitosa para ensinar, corrigir, redaguir. O 2 Timóteo 3,6 não vai dizer que toda conferência serve para esse propósito. Então, a igreja local, ela já possui aquilo que Cristo planejou. Agora, isso não significa que conferências são inúteis. Porque você poderia falar a mesma coisa de livros. Boa. A Bíblia já revela a vontade de Deus. Por que ler John Piper ou outros autores? Ou você poderia falar a mesma coisa de pastores. Pronto. Né? Se a Bíblia tem tudo, por que eu preciso de pastores? Já temos o Espírito Santo? Pois é. Agora, Deus deu a igreja para a igreja. A gente precisa lembrar disso. Então, a forma como o discípulo aprende, ele não é sozinho, isolado. Ele aprende no contexto da igreja. A igreja local, principalmente, mas também no contexto da igreja universal, da igreja visível em todo mundo. Então, você aprende lendo livros de pessoas dos Estados Unidos, da Inglaterra, do Japão, de onde for, se for traduzir na sua língua. Você aprende vendo o VCast de alguém em São José dos Campos, enquanto você está... espero que você... o pessoal está vendo, você está ouvindo isso, né, Daniel? Sim. É verdade, né? Faz sentido. Ô, Vini, eu lembro na minha experiência, cara, meu pai era pastor de igreja e a gente ali trabalhando num contexto do interior de São Paulo, eu conhecia bem aquele ambiente, eu conhecia bem como o evangelho era aplicado àquele contexto. E aí ele me incentivou, lá em 2006, eu acho que foi, a conhecer a Conferência Fiel para Jovens.
E eu fui. E o legal é que é o mesmo evangelho pregado lá na minha igreja local. Porém, pode ter outras ênfases, né? Focado mais para quem está na faculdade, quem está pensando em casar eventualmente, os primeiros empregos. Enfim, eu aprendi as mesmas verdades, porém enxergando elas de um outro ponto de vista. E aquilo fez muito bem a minha vida. Então eu voltei para a minha igreja local fortalecido, encorajado. Eu acho nesse sentido também essas coisas avulsas, a parte da igreja, ajuda. É como um rápido pit stop na corrida da vida cristã. Você para, você medita, você conhece outras pessoas, momentos de comunhão, e depois você volta para o ministério. Além disso, nós vemos que em Atos 20, Paulo parece que faz um tipo de conferência. Atos 20, ele faz uma conferência. Ele chama os presbíteros de Éfeso para Mileto e dá algumas palavras para ele lá. Então, ele faz um workshop intensivão ali. Foi uma conferência fiel a pastores e líderes, mais ou menos. Mas eu acho que a noção de que você chama um grupo de pessoas para um outro local para aprendizado parece estar na Bíblia. Não parece ser algo totalmente fora, uma inovação desse século, congressos são algo novo. Então, né, a igreja desde sempre teve escolas e uma escola e um congresso são muito parecidos nesse sentido. Mas, se a gente inverter a pergunta, Daniel... Invertemos? Vamos inverter a pergunta, então. Para que a gente precisa de igreja se nós temos conferências? Onde é muito mais legal, a gente tem um monte de gente, é muito mais enturmado. A minha igrejinha tem tipo 10 jovens, na reunião de jovens aparece 5 e todo mundo... Sim. Na conferência é uhul, entendeu? Pois Por quê? Cara. Por que igreja local se temos conferências, né? E eu diria que a diferença entre as duas se resume em uma palavra. E essa palavra é responsabilidade, dever, obrigação. Seguinte, Vini, quando eu vou para uma conferência... Tá empolgado hoje. Eu estou empolgado hoje. Tentando me empolgar por causa desse frio que nós temos lá fora, né? Quando eu vou para uma conferência, a minha única responsabilidade é aparecer lá. Se é que é uma responsabilidade. Sendo que eu paguei... Então, nem a obrigação, necessariamente, eu tenho é de aparecer lá. Quem tem a obrigação é a conferência de me oferecer ali tudo que foi garantido. Prover os serviços que eu paguei. Exatamente. Né? Mas no Novo Testamento, nós vemos obrigações, responsabilidades. A igreja local, ela não é só um local de privilégios, cuidado, proteção, comunhão, mas é também um local que tem responsabilidades. Então, orai uns pelos outros, aconselhai-vos mutuamente, perdoai-vos, amai-vos. Ou seja, na conferência, quando eu estou começando a conhecer as pessoas e elas me conhecer os meus pecados, as minhas falhas, a gente já volta cada um para a sua cidade. Fica só a foto linda de todo mundo, né, curtindo a comunhão. Na igreja local é diferente. Você tem que amar o irmão, você tem que caminhar junto com o irmão. Ele te ajuda com as suas feridas, você ajuda ele também. Precisamos de igreja local porque é ali onde nós colocamos a vida cristã na prática, onde aceitamos a responsabilidade de fazer parte do corpo de Cristo. Porque amar as pessoas da conferência é fácil. Porque você acabou de conhecer o pessoal, né, cara? Tudo novidade, não tudo tem muito legal. Convívio de anos. Ou faz meses que você não vê aquela pessoa, você vai se ver, vão conversar coisas legais. Mas quando você anda dia a dia com alguém, que você vai ver os pecados, a pessoa vai pisar no seu pé. Mas quando a pessoa pensa que, tipo, eu dou minha oferta, dou meu dízimo, eu venho na igreja, eu quero receber. Sim. Às vezes as pessoas não veem a igreja como uma conferência. Pode até ser. E isso seria uma visão equivocada, porque nós não vamos na igreja para receber. Nós vamos na igreja para oferecer. Não só oferecer adoração ao nosso Deus, mas para oferecer as nossas vidas para servir mutuamente os nossos irmãos. Recebemos também. Mas não vamos para pegar esse objetivo. Não vamos para o culto com esse objetivo. O que é que eu vou receber? Porque em Cristo nós recebemos toda boa dádiva. Na verdade, a vida cristã é uma vida de recebimento. Nós recebemos todo santo dia. Né? É só que o objetivo da vida cristã não é receber. É ser. É ser como Cristo. É se sacrificar como Cristo, é servir como Cristo. Tá, Daniel, mas essa coisa de responsabilidade é chato. Eu quero só curtir a conferência. Mas a vida é chata, meu irmão. A vida é difícil, pô. Tem responsabilidades, tem deveres, cara.
Isso faz parte da nossa vida humana. Isso nós vemos Gênesis 1, Deus cria Adão e Eva e o quê? Entrega responsabilidade e deveres nas suas costas. Pá! Lavrar a terra. Você tá num Cuidar do jardim de boa, privilégio, um monte de privilégio. Mas tem obrigações também. Só que naquela época não tinha pecado, né? Então a obrigação era tão bela, tão doce quanto o privilégio. Então não é o pecado que traz responsabilidade e obrigações. Não, de jeito nenhum. Nos novos céus, nova terra, a gente vai ter obrigações também. Só que não vamos ter os limites, as chatices do pecado ao tentar cumprir esses nossos deveres. E 1 João vai dizer que se você não quer amar o irmão, Oxi! então será que você realmente ama a Deus? Puxado, cara. Por exemplo, esses tipos de coisa você vai ouvir numa conferência Fiel Jovem se você for. A Conferência Fiel para Jovens não é uma conferência que começou agora, né, Vini? Já está aí há mais de quantos anos aí? Essa é a 17ª conferência. Legal, bacana. Quase virando um adultinho. Bacana. Então, começou aqui perto de São José dos Campos, se não me engano, com tipo 50 jovens. Isso. Foi para Atibaia, outros locais, foi crescendo. Quando eu comecei a fazer parte da conferência, tinha ali 200, 300 jovens e tal. E agora vamos para... Poços de Caldas. Poços de Caldas. 800 mil pessoas é o alvo. Bacana. E tem pessoas, você acredita, que estão desde a primeira conferência, nunca faltaram uma vez. 17 anos atrás? 17 anos atrás, eles eram pimpolinhos e estavam na Conferência Fiel Jovens. Bacana, eles são chamados de dinossauros. Os T-Rex da Conferência E nós Fiel. temos um para entrevistar. Vamos conversar com ele? Capturamos um. Atenção, Diego Batista. Diego Batista! E aí? Cara, bom demais ter você aqui no Cara, nosso muito legal. podcast. Sempre tô ali atrás, agora tô aqui na frente e Bacana. o Vini agora foi lá pra trás. O nosso editor dos vídeos do VEcast, ele tem editado fielmente aí todos os vídeos. Cara, você também tem participado de todas as conferências para Todas jovens. as conferências. Você estava lá no começo, quando Tava na nasceu primeira essa conferência ideia. de jovens, era bem jovenzinho na época e não tinham só 50 pessoas, tá? Tinha Eu muita... errei. Começou... É que eu chutei. Você chutou qualquer coisa. Na verdade, a primeira conferência de jovens começou lá bem grande já, tinha mais ou menos umas 350. Foi lá no Hotel Três Poderes, em São Sebastião. Então era bacana, a galera que vinha do Centro-Oeste, do Nordeste, aproveitava para ir pra praia também, então era bem legal. Mas acabou que aquele local não conseguiu ficar por muito tempo, por causa de tamanho e estrutura, né? Mas foi bem legal, a gente ficou 2 anos lá em São Sebastião. Depois a gente mudou para o Vale dos Cedros e foi bem legal no Vale dos Cedros. Eu acho que foi a época mais bacana porque a conferência se consolidou bastante lá, né? A gente bombava aquele local, a gente começou num auditório meio pequeno para umas 300 pessoas, depois a gente foi para a quadra e foi bem legal, que daí na quadra a gente fazia uma bagunça lá. Fazia um frio danado também, né? Fazia um friozão, a galera curtia, né? A galera gosta de frio, né? O pessoal que vinha de outros lugares que era muito quente, se agasalhava, botava cobertor... Era assim, bem roots mesmo. Era legal, era legal. Você tem acompanhado, então, Diego, a evolução também da conferência. Você pode comentar aí como mudou, ou talvez como as pessoas vão mudando com o tempo, como você vê o impacto da conferência na sua vida? Eu acho que uma coisa interessante é que a conferência sempre tem muita gente nova todo ano. Então a gente percebe isso não só quando a gente faz pesquisas, né? Mas também a gente vê rostos novos todo ano, né? E eu acho bacana isso porque o pessoal que está na conferência de jovens, então, eles foram amadurecendo para casar, para ter filhos, para amadurecer na igreja local, para eventualmente começar agora a participar da conferência de pastores e ver que a conferência de jovens deu uma bagagem legal para essa pessoa, para essa galera, e essa galera amadureceu na fé. Então a gente tem contato com pessoas que começaram na conferência de jovens, como eles estão hoje. Por exemplo, a esposa do Heber Campos Jr., ela ia na conferência de jovens. Eu conheci ela lá em 2003 na conferência de jovens, né? O Weber depois ele chegou aí também e eles se conheceram na conferência? Não. Eles não se conheceram lá, mas a Nathalie ia na conferência de jovens. E você vê, a gente se encontra, bate papo sobre isso, né? Como é legal isso, né? E muitas outras pessoas que se conheceram na conferência de jovens casaram através da conferência ou com amigos em comum, né? E hoje estão super maduros na fé e você vê que a conferência ajudou nessa caminhada deles. Legal. Então isso vai mudando, né? Vai mudando até o público, né? A gente tem pessoas que vão em muitas, né? Eu vou desde o começo, mas eu acabei então tendo vínculo da Fiel por causa do trabalho, né? E produção. Mas a gente vê claramente como a conferência Fiel traz uma maturidade para aquelas pessoas que participam. Amém. Você diria, então, que com base na sua experiência, a conferência ela não tem só o que oferecer àquele jovem
que talvez está no início da faculdade. Mas talvez também para aquele jovem lá, já acabou a faculdade, já é empresário talvez, está trabalhando numa empresa grande na sua cidade, tenha o que oferecer também a essas pessoas. Não é só 18, 19, 20 anos ali. Isso foi uma coisa que aconteceu mesmo na conferência, né? Antigamente, quando eu comecei aí, a média de idade ela era um pouquinho mais baixa mesmo. Era mais 18, 19, 20 anos, assim, né? Mas eu acho que com o decorrer dos anos, a conferência da FIEL ganhou uma certa maturidade. E hoje eu acho que a média de idade é até um pouco mais alta, mais para os 24, 25, pessoal mais universitário, pessoal que está um pouco mais, assim, buscando mais profundidade, porque a conferência de jovens, é até interessante falar, ela, em alguns momentos, ela até fica igual à conferência de pastores. A questão da profundidade teológica, o jeito que é abordado os temas, não é rasinho não é oba-oba e vamos curtir. A gente curte e tal, mas é bem profundo e a gente até sabe de muitos pastores que utilizam do material da conferência de jovens para estudar, para assistir, né? Assistindo pela internet depois e tal. Então eu acho que a conferência ela foi amadurecendo assim como um bebezinho, foi crescendo, foi ganhando corpo, saiu do leite, foi para uma coisa mais sólida e hoje eu acho que está bem consolidado em ter um negócio bem profundo, mas também bem prático para a vida do jovem. Bacana. De forma que até uma pessoa que tiver mais idade, quiser participar, né, é legal porque ela ganha uma bagagem para ajudar os próprios jovens na igreja. E eu acho que isso é legal, você ter um contato, às vezes você incentivar seus jovens para ir e dar essa bagagem para eles e também ajudar na igreja local. Porque essa é a ideia, né? A conferência de jovens, ela serve os jovens, mas para o jovem poder servir a igreja local. Né? Então é bom para os jovens também, porque eles estão num contexto onde não tem só pessoas exatamente da idade deles, mas também, se não me engano, a conferência de jovens agora, até aqueles casais, o cara casou, ele pode levar a esposa, pode participar da conferência, e eu acho que isso acaba sendo bom para quem participa, ter essa interação com pessoas que estão em fases diferentes de vida, né? É verdade. Não, e até é aconselhável que vão, né? Porque a gente, parece que a gente quer fomentar também, né? Isso daí nos casais. Bacana. Entender a juventude de hoje para eles poderem, mais uma vez eu falo, né? Ajudar na igreja local. Bacana. Eu acho que tudo isso tem que encerrar na igreja local, né? Não pode ser a conferência não pode ser um fim em si mesmo. Vou na conferência, depois eu volto e agora como eu posso trazer de prática para minha vida e como eu posso agora fomentar isso na igreja local? Como eu posso servir melhor a igreja local através dessa conferência? Que foi essas perguntas que vocês responderam no começo, né? Sobre a igreja local, se é importante ou não. E é importante, né? A conferência ela dá uma bagagem para o jovem aprender mais e servir a igreja local. Amém. Servir os jovens do Brasil para servir a igreja local brasileira. Isso Bacana. aí. Valeu, Diegão. Valeu. A gente se vê lá na Conferência Fiel para Jovens.